Nós vamos dar continuidade à nossa série sobre casamento, 2 ou 1. E nós já vimos o que é o casamento, nós já vimos o papel do homem no casamento, vimos o papel da mulher no casamento, e hoje nós vamos ver o papel de alguém que não está no casamento. Nós vamos ver a questão dos solteiros. Pode passar aí, Jéssica, por favor. Tom Jobim tem uma música chamada Wave, quer dizer onda em português, pessoal que não fala inglês, onde ele afirma que fundamental é mesmo o amor e é impossível ser feliz sozinho. Então a gente traz como tema hoje essa afirmação como pergunta: é impossível ser feliz sozinho? E os solteiros em relação ao casamento? Passa aí, Jéssica, por favor. A gente tem visto dia após dia que os papéis de marido e esposa no casamento são essencialmente os mesmos, que é serem servos. Porém, se você está nessa situação, #solteiro, o que acontece? Eu fico sem papel nessa história. Como é que o casamento ou a falta do casamento, como esse assunto abrange a vida de quem está solteiro? E a gente vai ver aqui solteiro tanto como você está agora, o fato de estar sem namorado, como aqueles que serão solteiros pelo resto da vida. Ok? Então, nós vamos ver agora Isaías 56, versos 1 a 8. Nós temos o texto aí. Vamos ler esse texto e procurar entender o que Deus tem a falar para nós. Mas antes da gente ler o texto, deixa eu só fazer uma introdução aqui, além do que eu já estava fazendo. Por que a gente vai falar numa série de casamentos sobre solteiros? Se é sobre casamento, solteiro não encaixa. Solteiro é solteiro, casado é casado. Porém, nas igrejas em geral, os solteiros são tratados como um povo intermediário, como pessoas incompletas, como pessoas que ainda vão atingir o máximo do seu potencial, o máximo de validação, seja para a sociedade ou na própria igreja. E nós precisamos entender que isso está errado. Quem está solteiro não está obrigatoriamente incompleto. Os solteiros são pessoas completas desde que estejam em Cristo. E podem sim, muito bem, permanecer assim até o fim de suas vidas, sem que nada esteja errado com elas. Ser solteiro e estar solteiro não significa que você é uma pessoa difícil, não significa que você é uma pessoa insuportável, não significa que você não sabe arranjar namorado ou arranjar namorada. Pode significar tão somente a vontade de Deus para a sua vida. E a gente vai falar também sobre os solteiros para que não haja uma idolatria ao casamento. O casamento é algo sagrado. Nós vimos isso já lá em Hebreus capítulo 13, se eu não me engano. Digno de honra seja entre todos o casamento e o leito sem mácula. É algo sagrado, porém não deve ser idolatrado, não deve ser aquilo que é o motivo da sua busca diária. Você não deve viver em prol de arranjar um casamento, arranjar uma esposa, arranjar um marido. Você deve viver em busca de quê? Glorificar a Deus. Esse é o nosso objetivo, casados e solteiros. Ponto. A gente não pode fazer do casamento o alvo para as nossas vidas. Nós precisamos ter em mente que Cristo é o alvo das nossas vidas. Então, nós não podemos idolatrar o casamento. Nós precisamos ter uma visão plena de como o ser solteiro e como o ser casado se relacionam entre si. A gente vai ver isso hoje. De como os propósitos amplos de Deus incluem tanto casados como solteiros. E também para que solteiros e casados se sintam motivados a participar de uma família muito mais importante que qualquer outra família, que é a família de Deus. Dito isto, ou isto posto, como diria um amigo nosso, vamos ao texto. Isaías 56, 1 a 8 diz o seguinte: assim diz o Senhor, mantenham a justiça e pratiquem o que é direito, pois a minha salvação está perto e logo será revelada a minha retidão. Feliz aquele que age assim, o homem que nisso permanece firme, observando o sábado para não profaná-lo e vigiando a sua mão para não cometer nenhum mal. Que nenhum estrangeiro que se dispõe a unir-se ao Senhor venha dizer: é certo que o Senhor me excluirá do seu povo, e que nenhum eunuco se queixe, não passo de uma árvore seca. Pois assim diz o Senhor:
aos eunucos que guardarem os meus sábados, que escolherem o que me agrada e se apegarem à minha aliança, a eles darei dentro de meu templo e dos seus muros um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas, um nome eterno que não será eliminado. E os estrangeiros que se unirem ao Senhor para servi-lo, para amarem o nome do Senhor e para prestar-lhe culto, todos os que guardarem o sábado sem profaná-lo e que se apegarem à minha aliança, esses eu trarei ao meu santo monte e lhes darei alegria em minha casa de oração. Seus holocaustos e seus sacrifícios serão aceitos em meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Palavra do soberano Senhor, daquele que reúne os exilados de Israel. Reunirei ainda outros, aqueles que já foram reunidos. Vamos orar? Nesse momento, ore individualmente. Peça que Deus venha falar com você essa noite, para que Ele venha ensinar coisas da palavra dEle para as nossas vidas. Ore nesse momento. Pai, nós te louvamos pela tua palavra. Te pedimos, ó Deus, que possamos aprender dela hoje. Possamos, Senhor, aplicar isso em nossas vidas, seja para o nosso próprio modo de vida, seja para ajudarmos outros em suas vidas, mas que, Pai, possamos adquirir conhecimento vindo de Ti, para que possamos viver cada dia mais de acordo com a Tua vontade, Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Bom, nós vemos aqui Deus falando a Israel, porém fazendo uma promessa especial aos estrangeiros e aos eunucos. Quem eram esses eunucos? Eram homens que haviam sido emasculados, quer voluntariamente, quer não. Eles tinham sido castrados, seja por vontade própria ou por vontade dos outros. Então eles eram homens que não podiam se casar e ter filhos. Por que isso era um problema nessa época, nessa aliança? Porque eles são contados juntamente com os estrangeiros nesse texto. Nós sabemos que Israel tinha uma visão bem peculiar acerca dos estrangeiros. Uma vez que havia a promessa do Messias de Deus vir por meio da linhagem de Israel, eles procuravam não se misturar com os outros povos, o que era ensinamento do Senhor. Porém, eles tratavam os outros povos de maneira totalmente impura. Eles tinham os outros povos como abomináveis, mesmo se algum viesse a se converter, havia todas umas regras a serem seguidas. Nós vimos isso até quando Cristo vem no Novo Testamento, como existe um problema para os judeus, mesmo convertidos a Cristo, mesmo aqueles que entenderam que Cristo era o Messias que viria, a aceitarem os não-judeus, os gentios, juntamente no povo de Deus. Nessa época era ainda pior. E os eunucos eram contados no meio desse. Nós vemos Deus falando aos estrangeiros e aos eunucos nesse ponto, porque os eunucos não podiam fazer parte do ajuntamento do povo. Eles não iam aos cultos nem no tabernáculo nem no templo. Deuteronômio capítulo 23, 1 diz isso bem claro. Os eunucos não poderão participar dos ajuntamentos do Senhor. Logo, eles eram totalmente isolados da questão religiosa. Sendo assim, eles também eram excluídos pelos israelitas, assim como os estrangeiros. Logo, dentro desse plano de fundo, dentro desse contexto, faz todo sentido Deus fazer essa promessa aos estrangeiros e aos eunucos em conjunto. O Senhor lhes mostra que nada pode ser impedimento para a bênção dele, uma vez que eles se acheguem a Deus. Ele fala, olha, ainda na antiga aliança, ele diz aos eunucos, aos estrangeiros que guardarem o sábado, procurarem se juntar a mim, procurarem guardar a minha aliança e fazer o bem, a estes eu derramarei as minhas bênçãos. E Deus faz promessas fantásticas a esses que nós veremos a seguir. Então, mesmo aqueles que eram isolados, mesmo aqueles que não se contavam dentre o povo de Deus, Deus fala, olha, até mesmo para vocês, uma vez que vocês procurem guardar a minha aliança, procurem se achegar a mim para fazer o bem, as minhas bênçãos irão alcançar vocês. Eu já falei aqui que eu tenho usado 2 livros como
base para essa série de pregações. Além da Bíblia, tenho usado o livro Nus, do Bill... esqueci o sobrenome dele, Bill Mills, e tenho usado o livro Casamento Temporário, do pastor John Piper. E sobre o ser solteiro, o John Piper tem uma frase bem interessante. Ele diz o seguinte: Deus promete aos que permanecem solteiros em Cristo bênçãos que são melhores que as bênçãos de casamento e filhos. E Ele os chama para manifestar, pela condição de solteiros que exalta a Cristo, as verdades sobre Cristo e seu reino, que brilham mais claramente através do solteirismo do que através do casamento e da criação de filhos. Olha que coisa interessante. Deus chama aqueles que são solteiros, e aqui nós entendemos esses eunucos do texto de Isaías como pessoas que não poderiam se casar, logo solteiros, e a gente traz para o nosso ambiente hoje, o nosso mundo, onde ainda existem algumas pessoas que são mutiladas assim, porém a gente traz mais para aqueles que não se casam. E Deus mostra que existem verdades sobre Cristo e seu reino que brilham mais, que são mais facilmente, mais gloriosamente mostradas na vida de um solteiro do que na vida de um casado, de um casal, de alguém que cria filhos. Nós vamos ver quatro verdades que brilham mais no solteirismo do que no casamento, na criação de filhos. Nós vimos que o casamento deve revelar o relacionamento entre Cristo e a igreja. O marido é o cabeça da esposa, o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, se entregar por ela, cuidar dela, dar sua vida por ela. E vimos que a esposa, assim como a igreja, deve respeitar, deve ser submissa ao seu marido, como nós, enquanto igreja, devemos ser submissos a Cristo. Então, essa é a grande verdade do Evangelho, que é mostrada através do casamento. Nós veremos 4 verdades que são mostradas por meio da solteirice, do ser solteiro. Eu vou falar as 4, depois a gente vai trabalhar uma a uma. Primeiro é que a família de Deus não cresce pela reprodução através da relação sexual, mas pela regeneração, pela fé em Cristo. Aquela história, filho de crente não é crentinho. Filho de crente tem que entender a mensagem do Evangelho e se converter. Não quer dizer que um crente que tenha 10 filhos está tendo 10 filhos de Deus. Eles precisam entender a mensagem de Cristo e se converterem. É bom que tenha muitos filhos, para que possa influenciá-los com a palavra e que eles possam influenciar o mundo. Mas não é certeza que esses filhos pertencerão ao Senhor por toda a sua vida. Então, o crescimento da família de Deus não se dá através da reprodução sexual, mas sim da regeneração pela fé em Cristo. A segunda verdade é que relacionamentos em Cristo são mais permanentes e mais preciosos do que relacionamentos em famílias. O que isso quer dizer? Que a nossa união como irmãos em Cristo, que o fato de nós sermos um em Cristo Jesus, é mais forte, é mais permanente, é mais precioso do que eu ser pai de Alia. A minha união com os meus irmãos em Cristo Jesus é mais permanente, é mais preciosa, é mais importante eternamente do que o meu relacionamento enquanto pai de Alia, do que o relacionamento entre pais e filhos, maridos e esposas. Terceiro, que o casamento é temporário e finalmente dá lugar ao relacionamento ao qual estava apontando o tempo todo, Cristo e a igreja. O casamento é até que a morte os separe. A nossa união com Cristo enquanto igreja é eterna. Quarta verdade, que a fidelidade a Cristo define o valor da vida. Todos os outros relacionamentos obtêm seu significado final disso. Nenhum relacionamento familiar é definitivo. O relacionamento com Cristo é. Nós somos filhos de Deus por meio de Cristo, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, eterna e definitivamente. Eu sou marido de André até que a morte nos separe. A fidelidade a Cristo define o valor da vida. Deus promete bênçãos espetaculares para aqueles que permanecem solteiros em Cristo.
Ele dá um chamado extraordinário para a vida desses. Ser solteiro em Cristo é, portanto, não uma privação do melhor de Deus, mas um caminho de obediência que guarda a aliança e exalta a Cristo. Um caminho que muitos são chamados a andar. Nós vamos ver agora essas 4 verdades que são exaltadas muito mais na vida de solteiro do que na vida de casado, para nós podermos entender a importância também daqueles que são solteiros em Cristo. Então vamos voltar para a primeira, que a família de Deus não cresce pela reprodução sexual, mas pela regeneração, pela fé em Cristo. Deus promete, nós vimos no texto, abençoar aos eunucos obedientes, aos solteiros obedientes, aqueles que procuram ser fiéis à aliança com Deus, com bênçãos que são melhores que filhos e filhas. Deus promete àqueles que permaneçam solteiros em Cristo, bênçãos que são melhores do que as bênçãos do casamento e da criação de filhos. Para nós entendermos melhor isso, a gente precisa entender o contexto geral do Antigo Testamento. A gente já falou um pouco, mas vamos nos aprofundar um pouco mais agora. Na primeira vez que nós vemos marido e mulher surgindo, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 28, Deus fala, olha, cresçam e se multipliquem, tenham filhos, encham a terra. E nós vemos isso mesmo pós-queda sendo permanecido. Nós falamos já sobre a questão da vinda do Messias por meio da linhagem. Então nós temos no chamado de Abraão, onde Deus fala, Abraão, sai da tua tenda, olha lá para o céu, as estrelas, assim vai ser a sua descendência. Então, através da linhagem de Abraão, o povo de Deus se estabeleceria. E não seria, como Abraão e Sara tentam fazer, através de Ismael. O que aconteceu? Abraão era casado com Sara, Sara era estéril, então eles não estavam tendo filhos, como Deus já disse que iriam ter. Logo, Sara dá a sua serva para Abraão ter filhos através dela. Abraão tem Ismael. Porém, Deus diz, não é através de Ismael que eu vou cumprir aquilo que eu falei para você. Abraão tenta ajudar a Deus. Rapaz, já que Deus falou que eu vou ser pai, Sara não está tendo filho, então eu vou ter através da serva, para que possa realmente cumprir aquilo que Deus diz. E Deus diz a Abraão, eu não preciso da sua ajuda, Abraão. Vai ser do jeito que eu lhe falei, não será Ismael que vai levar a descendência, mas o filho legítimo, o filho dentro do casamento de Abraão e Sara. Então nós vemos que Sara, mesmo estéril, mesmo com idade avançada, tem a Isaac. Da mesma maneira vemos Isaac, Jacó e toda a descendência de Israel, mostrando a importância do ter filhos, do levar adiante o nome. O casamento, inclusive, que é estabelecido em Levítico, tinha uma questão bem interessante, que se um parente casado morresse sem filhos, o parente mais próximo deveria casar com a viúva, para que tivesse filhos e levasse adiante o nome daquele que morreu. Algo bem estranho para a gente hoje, mas era assim que funcionava. O exemplo mais marcante que nós temos é Ruth. Ruth era casada com o filho de Noemi, que eu esqueci agora o nome dele, e ela fica viúva. Então nós vemos no livro que Boaz se casa com Ruth para suscitar descendência ao ex-marido dela, porque ele era um parente mais próximo, o segundo mais próximo. O mais próximo não quis casar, ele se casou. Então funcionava dessa maneira. Era muito importante para o povo de Israel a questão do ter filhos, e filhos legítimos, filhos no casamento. Logo, aqueles que não podiam casar estavam condenados a ter seu nome apagado da história. Um eunuco, assim que morresse, seria esquecido, porque não tem uma descendência para levar. Nós vemos Jesus, que é conhecido como filho de Davi. E Davi é conhecido até hoje por meio da sua descendência. Então, aqueles que não podiam casar, e aqui nesse caso eram os eunucos, aqueles que não se casavam, tinham esse grande problema. Assim que eu morrer vai acabar a minha história, o meu legado não existirá mais. Porém, na nova aliança nós temos uma mudança. Nós lemos aqui o primeiro texto de hoje, lá em Isaías 53. E o versículo 10 diz o seguinte: todavia foi da vontade do Senhor esmagá-lo, fazendo-o enfermar. Quando ele se puser como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade.
verá a sua descendência, a sua prole, os seus filhos. Nós sabemos que esse texto trata-se de uma descrição do Cristo sacrificado. E veja que ele diz que quando ele se entrega como oferta para o pecado, e ele vence a morte, ele vê a sua posteridade, os seus filhos, a sua prole, que serão gigantescos, será uma posteridade eterna. Então nós vemos que no novo povo de Deus, os filhos não são estabelecidos por meio de relações sexuais, não são filhos carnais, não são filhos onde o marido casa com a esposa, tem filho, então esse aqui é povo de Deus. Mas sim, por meio da fé em Cristo Jesus. Os filhos no novo povo de Deus se dão por meio de pessoas regeneradas através do sacrifício de Cristo. Antes o povo de Israel se mantinha unido, casando entre si, somente entre o povo, para manter uma linhagem pura, para que viesse o Messias. Nós vimos inclusive no livro de Esdras, onde eles, após o exílio, voltam e estão com esposas estrangeiras, que Esdras fica, meu Deus, a gente foi castigado por isso, e vocês estão fazendo isso de novo. Deus vai nos exterminar. E o povo, entendendo a gravidade do seu pecado, manda embora as esposas estrangeiras, até os filhos com elas. Por quê? Porque na antiga aliança era necessário manter-se a pureza do povo de Deus israelita. Porém, na nova aliança nós vemos que os filhos de Deus, o povo de Deus, não é mais estabelecido por uma linhagem sanguínea, não é mais os descendentes pela carne de Abraão, mas sim aqueles que depositam a sua fé em Cristo, que entendem que aquele Cristo que foi sacrificado em Isaías 53 é o mesmo que ressurge e hoje vive e reina eternamente. Isso nos leva ao segundo ponto, que relacionamentos em Cristo são mais permanentes e mais preciosos do que relacionamentos em famílias ou entre a família. É claro que um relacionamento numa família em que todos pertencem a Cristo é algo fantástico, porém nem todas as famílias são assim. E no plano eterno de Deus, o relacionamento em Cristo é mais pertinente, é mais permanente, é mais importante, é mais precioso que os laços sanguíneos de família. Por isso nós lemos na segunda leitura de hoje o capítulo 54, onde ele diz: canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz, exulta de prazer com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da desolada do que os filhos da casada, diz o Senhor. Deus, através do profeta Isaías, está demonstrando como seria, como será e como é hoje a nova aliança. Não através de filhos carnais, não através de uma descendência que vai levar o nosso nome adiante, mas uma aliança em que até estéril, aquela que não teve filhos, aquela que não teve dores de parto, aquela que não casou, pode se alegrar assim como aquela que casou. E diz mais: a desolada tem mais filhos do que a casada, diz o Senhor. É por isso que no capítulo 56, esses, mesmo sem casar, terão um memorial e um nome que muito melhor que filhos e filhas, um nome eterno dado por Deus que nunca se apagará. Sabe o que isso me traz à memória? Um nome eterno dado por Deus? Apocalipse capítulo 2, versículo 17, onde ele diz: aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Em Isaías, Deus já começa a revelar a nova aliança em Cristo, onde mesmo aqueles que não têm como suscitar descendência estarão fazendo parte, serão tão abençoados, terão prêmios melhores do que filhos e filhas, terão um memorial melhor do que um nome de filhos e filhas. Serão lembrados eternamente, ainda que não tenham um filho sequer. Essa é a promessa do Senhor. E no Novo Testamento nós vemos bem claro, eu quero pedir que alguém abra em João 3,
E outra pessoa abra em Gálatas capítulo 3. João 3, nós conhecemos que é a conversa entre Cristo e Nicodemos. João 3, versículo 3, por favor, alguém leia bem alto. João 3, 3. Digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nós sabemos que nessa conversa ele diz: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Logo, o nascimento da carne não tem nenhum mérito para se tornar um filho de Deus, para se tornar um participante do reino de Deus. Gálatas 3, alguém leia o versículo 7, por favor. E o 27. Aqueles que creem em Cristo, aqueles que são revestidos de Cristo, aqueles que através da fé em Cristo participam do corpo de Cristo, esses aqui são os filhos de Abraão. Na antiga aliança, naquela que era a sombra da que viria, nós tínhamos os israelitas entendendo que, olha, nós temos que manter a descendência de Abraão. E de fato tinham. Porém, na nova aliança, Cristo mostra que filhos de Abraão são não aqueles que são descendentes da linhagem de sangue dele, mas aqueles que têm fé em Cristo. Então, todos nós que depositamos a nossa fé em Cristo, somos filhos de Abraão. Somos descendência de Abraão, somos o Israel de Deus. Então, logo, para fazer parte da família de Cristo, pessoas solteiras não têm desvantagem nenhuma em relação a pessoas casadas. Não há desvantagem, pelo contrário, o nosso último texto da liturgia mostrou que quem é solteiro tem mais tempo para cuidar das coisas do Senhor, uma vez que os casados precisam cuidar das coisas da sua família. Diz que o homem casado cuida de agradar a sua esposa, a mulher casada cuida dos interesses do seu marido, mas aquela mulher que é solteira, aquele homem que é solteiro, cuidam das coisas do Senhor, das coisas do reino. Os solteiros podem se dedicar com mais afinco às coisas do reino. Existem coisas que eu não tenho como fazer, porque eu sou casado. Eu não tenho como no final de semana ir embora para o interior sozinho para pregar, porque eu tenho a André e tenho a Lia para cuidar. Se tiver como eu arranjar para elas irem comigo, eu posso ir. Eu não posso me mandar num Radical África sozinho. Existem coisas que só podem ser feitas por aqueles que são solteiros. E Paulo falava disso com muita propriedade, porque ele mesmo o era. Ele muito provavelmente era solteiro. Existem algumas correntes que defendem que ele era divorciado, que após ele se converter, a sua esposa separou dele, mas não tem como a gente afirmar isso. Tem como nós afirmarmos que ele não tinha esposa enquanto convertido. Muito provavelmente ele era solteiro. Existe essa chance de ser divorciado, mas enfim, ele não possuía uma esposa. E nós vemos o quanto ele se dedicava à palavra de Deus, ao ensino do Evangelho. E olha o que ele disse em 1 Coríntios 4,15: embora possam vocês ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Veja só, ele escrevendo a igreja em Corinto, uma igreja grande, uma igreja diversa, que possuía todos os dons espirituais, ele fala: vocês podem ter tido 10.000 professores, muita gente passou por aí para lhes ensinar, mas pai, vocês só tiveram um, porque eu, por meio do Evangelho, em Cristo Jesus, eu os gerei. E Paulo mostra que aqueles que são solteiros podem ser pais espirituais. Aquelas que são solteiras podem ser mães espirituais e ter muito mais filhos do que quem é casado, como a gente leu lá em Isaías 54. A estéril, aquela que nunca deu à luz, tem mais filhos do que a casada. Paulo era um solteiro que teve mais filhos do que qualquer um casado. Aqueles que vêm a Cristo através de nós são nossos filhos espirituais. É isso que Paulo está mostrando. Vocês foram gerados
por meio do Evangelho. Eu mesmo, por Cristo Jesus, o gerei por meio do Evangelho. E veja, ter filhos carnais é algo fantástico. Eu e André, a gente fica feito besta com a Lia o dia todo. Oh, os dentinhos dela nascendo, que coisa mais fofa. Oh, ela batendo palma. Oh, ela gritando na hora do culto. Isso é muito bom. Só que um dia a gente vai deixar de ser pai da Lia. Um dia eu vou morrer, um dia a André vai morrer. E nós não seremos mais pais da Lia. Agora, as pessoas que nós alcançarmos para Cristo, essas eternamente serão nossas filhas espirituais. Por isso os relacionamentos em Cristo são mais permanentes e mais preciosos. Não existe nada que possa separar alguém que está em Cristo do amor de Deus. Logo, se você leva esse alguém para Cristo, esse é um relacionamento eterno, imutável, porque é estabelecido em Cristo Jesus. E aqueles que são solteiros têm muito mais tempo para isso. Aqueles que são solteiros têm como preocupação não só maior, como os casados também têm, a nossa preocupação maior é glorificar a Deus, mas as preocupações que estão abaixo ocupam muito do nosso tempo. Nos solteiros não. Isso nos leva ao ponto 3. 3, que o casamento é temporário. E finalmente dá lugar ao relacionamento ao qual eu estava apontando o tempo todo: Cristo e a igreja. Vamos entender uma coisa: nós não estamos aqui negando tudo que nós ensinamos, não estamos dizendo que o casamento não é importante, nada disso. Pelo contrário, nós reafirmamos a beleza e a importância do casamento para o homem e para a mulher. Porém, nós não podemos negar a realidade de que a vida eterna é mais importante que a vida terrena. Isso é um fato. Aqui é o tema do nosso congresso daqui a 2 semanas: a eternidade em nossos olhos, fitando os olhos para aquilo que é invisível, aquilo que não se vê, porque o que não se vê é eterno e o que se vê é passageiro. Todos os nossos relacionamentos aqui são passageiros. Pai e filho, marido e esposa, irmão e irmã, primo e prima, tudo isso vai acabar. Enquanto na eternidade, os nossos relacionamentos serão eternos. Nós vimos aqui nesses 3 últimos sábados que o casamento aponta para Cristo e a igreja, assim como a lei apontava para Cristo. Nós vemos o autor dos Hebreus afirmando 2 vezes: olha, a lei era uma sombra daquilo que estava para vir, que era Cristo. Logo, quando Cristo aparece, a lei perde o sentido primário. Quer dizer que aboliu a lei, não precisa seguir a lei? Não, não quer dizer isso. Quer dizer que a lei agora pode, por meio de Cristo, do Espírito Santo em nós, ser cumprida em amor. Não quer dizer que a gente vai ser perfeito no cumprimento da lei, mas quer dizer que as leis cerimoniais se passaram. A lei moral permanece. Nós agora temos a capacidade de cumpri-la por meio de Cristo Jesus. Então, o casamento aponta para Cristo e a igreja. E embora nós tenhamos visto ano passado com o pastor Heber Campos, o pai, defendendo uma ideia de casamento na eternidade, não tem como a gente saber se realmente será assim. E mesmo que seja assim, nós sabemos que não será como este aqui, será uma outra coisa. Eu não sei se ele está certo ou não. Ele mesmo fala: olha, isso aqui é um estudo que eu estou iniciando, tenho levado muita pancada, mas tenho acreditado nisso. Então pode ser que ele esteja certo. Pode sim. E eu não acharia ruim ser casado na eternidade com o André, não. Porém, vai ser algo diferente do que é o casamento aqui. Por quê? O casamento aqui aponta para uma realidade eterna de Cristo e a igreja. E lá nós já teremos esse relacionamento, nós como igreja e Cristo. Então esse casamento é temporário. Essa forma de casamento estabelecida para nós aqui é algo temporário. Nós vemos Cristo apontando nos evangelhos
para relacionamentos eternos como superiores, como mais importantes diversas vezes. Alguém abre em Mateus 12, por favor, e alguém abre em Lucas 11. Mateus 12, Lucas 11. Nós vemos aqui dois exemplos em que Cristo mostra o relacionamento eterno como mais importante do que o relacionamento terreno. Mateus 12, alguém leia, por favor, os versos 48 e 49, bem alto, por favor. O que estava acontecendo? Jesus estava pregando numa casa e chegaram assim: olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora, querem falar com você. E Jesus diz o seguinte: quem é minha mãe e meus irmãos? E aponta para aqueles que estavam ali. Jesus estava desmerecendo a sua mãe e seus irmãos? Jesus não amava sua mãe e seus irmãos? Obviamente não, ele amava. Porém, ele estava demonstrando que o ouvir a sua palavra, o entender e o obedecer a sua palavra são mais importantes por serem eternos do que um relacionamento entre mãe e filho, entre irmãos e irmãs. Lucas capítulo 11, versículos 27 e 28. Alguém leia, por favor. Jesus, em mais um de seus ensinos, termina o ensino e uma mulher se levanta e fala assim: olha, bem-aventurada, muito feliz, bendita a mulher que te deu a luz e os seios que te amamentaram. E a gente via ali o começo de uma tentativa de adoração a Maria. Porém, Jesus fala: olha só, mais ainda é aquele que ouve a minha palavra, ouve meus mandamentos e o guarda. Mais uma vez, Jesus estava desprezando ou desmerecendo a sua mãe, o relacionamento de mãe e filho que ele possuía com ela? De maneira nenhuma. Mas ele estava apontando para o que era mais importante. E mais importante do que uma mãe ter um filho é alguém ouvir as palavras de Cristo e obedecer. É isso que Cristo estava apontando. Logo, mais uma vez, os casados não possuem vantagem nenhuma em relação aos solteiros. Não existe vantagem, é a mesma coisa. Agora vamos abrir em Mateus, capítulo 19. Mateus 19, vamos ler os versos de 10 a 12. Deixa eu abrir aqui, Mateus 19, diz o seguinte: ouçam que interessante. Disseram-lhe seus discípulos, o que estava acontecendo antes? Estavam perguntando a Cristo sobre a questão do divórcio, que a gente vai tratar semana que vem para encerrar nossa série. E Jesus disse que, olha, versículo 9, se qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra comete adultério, que casar com a repudiada também comete adultério. E aí os seus discípulos dizem: olha, se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Se é difícil assim, então é melhor não casar. E Jesus disse: nem todos podem receber essa palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos, ou que a si mesmos fizeram eunucos, por causa do reino dos céus. Quem puder receber isso, o receba. Olha que interessante que Jesus está ensinando aqui. Ele diz que casar não é para todo mundo. Ele fala no versículo 11: nem todos podem receber essa palavra, só aqueles a quem foi concedido. Porque os discípulos falam: Senhor, se a condição para casar é essa, então é melhor não casar. Ele fala: nem todo mundo está apto para isso, nem todo mundo está apto para o casamento. E ele fala: existem algumas pessoas que nasceram eunucos, que nasceram com problemas e não podem casar.
Existem outros que foram castrados pelos homens e outros que se fizeram eunucos, não necessariamente que se castraram, mas que preferiram ficar solteiros por causa do reino de Deus. E ele fala: quem puder receber ou quem é apto para admitir isso, o admita. Veja que Cristo mostra que tanto o casamento quanto o ser solteiro são dons de Deus. São capacitações dadas por Deus às pessoas. Ele fala: nem todo mundo é apto para o casamento. E em seguida diz: nem todo mundo é apto para ficar solteiro. E infelizmente muitos que não têm dom estão se metendo naquilo que não deviam. Alguns que não foram feitos para o casamento têm se casado. E o que isso gera? Casamentos infelizes, divórcios. E trazendo para o nosso ambiente de igreja, muitos fazem isso pela pressão existente na igreja, ou por qualquer outro motivo. E aí pessoas que não estão aptas para o casamento se casam e acabam sendo infelizes, tornando o seu cônjuge infeliz, ou se divorciando. Da mesma maneira, outros têm se mantido solteiros sem ser aptos para isso e vivido em pecado constantemente. É preciso entender que isso é algo muito sério. Deus te capacitou ou para ser casado ou para ser solteiro. Ponto. Se Ele te capacitou para ser casado, não se preocupe, você vai casar. Ou você vai ter a oportunidade de se casar. E se Ele te capacitou para ser solteiro, você vai conseguir ficar solteiro pelo resto da vida. É capacidade que Ele dá, é dom que Ele dá. Quem é apto para admitir isso, admita. O que nós não podemos é ceder às pressões da igreja, da sociedade para... Eu não tenho interesse em me casar. Eu não tenho. Eu gosto da minha vida de solteiro, consigo não pecar nessa área. Não me vejo casando. Estou feliz assim, procuro servir ao Senhor da melhor maneira possível. Estou sempre disposto a servir ao Senhor. Mas todo mundo na igreja fica me pressionando. Vai ficar para titia, vai ficar para titio. Fulano não consegue desencalhar. Menino, faz quantos anos que fulano está solteiro? Será que ele não gosta, hein? E a gente vê isso nas igrejas, isso é um absurdo. Porque existem pessoas que não vão se casar e que Deus os capacita para isso e que vão ser muito mais felizes enquanto solteiros até Cristo voltar ou até eles morrerem. E infelizmente a igreja é um dos lugares que tem mais dificuldade de entender isso, apesar de Cristo falar isso claramente na sua palavra. Existem alguns que se fizeram eunucos a si mesmos em prol do reino de Deus. E nós temos um grande exemplo, Paulo. O próprio Cristo não se casou. Porém, nós temos essa tendência terrível de pressionar qualquer pessoa que esteja solteira para se casar. E eu digo isso nós porque eu faço isso também. Infelizmente, preciso me policiar mais nisso. Porque eu posso estar pressionando alguém que não tenha dom para casar e que vai ser muito mais feliz sendo solteiro. E entenda, ser feliz em Cristo, tá? Não cabe um viver solteiro cristão em que ele é solteiro e sai por aí ficando com todo mundo, ou sai por aí fazendo sexo antes do casamento. Isso aí não se encaixa. Não está na descrição do ser solteiro e feliz em Cristo. São pessoas que são aptas por Deus a serem castas e ponto. Por isso que não é para todos, é só para quem realmente tem essa aptidão. Da mesma maneira, pessoas que obviamente não têm o dom do celibato, mas que não querem se casar e vão procrastinando, seja por um motivo ou por outro, e acabam vivendo licenciosamente, vivendo em pecado. Por quê? Porque não foram feitas para ser solteiros, pelo contrário. E se escondem em seja lá qual for a desculpa para não se casar e vivem em pecado. Nós precisamos estar atentos para isso.
Você não tem como saber se a outra pessoa é apta para o casamento ou não é. É apta para o celibato ou não é. Nós precisamos estar mais atentos a essas pressões que são feitas. Quarta e última verdade, que é mais bem exposta no ser solteiro do que no ser casado, que a fidelidade a Cristo define o valor da vida. Todos os outros relacionamentos obtêm seu significado final disso. Nenhum relacionamento familiar é definitivo, o relacionamento com Cristo é. Nós já falamos um pouco sobre isso. Ambos, ser casado ou solteiro, nos presenteiam com experiências únicas e oportunidades únicas para a nossa santificação. Pode ter certeza, o casamento, para aqueles que vão se casar, ele te dá oportunidades fantásticas de santificar. Porque provavelmente você vai casar com alguém que precisa ser amado por você mesmo sem merecer. Com alguém que vai testar a sua paciência para que você possa crescer em paciência. Com alguém que vai fazer com que você exerça as suas qualidades cristãs e cresça em santidade. E isso vai ser fantástico. Da mesma maneira, aqueles que vão ser solteiros terão oportunidades únicas que eu nunca vou ter para se santificar. Vão ter mais tempo para buscar a Deus, vão ter mais capacidade até financeira para fazerem coisas que eu nunca terei capacidade, aqueles que vão se casar nunca terão capacidade de fazer. E vão ter experiências únicas que vão levar vocês também à santificação. São dois caminhos distintos, mas que chegam no mesmo lugar. A santificação, a unidade em Cristo. Uns são chamados aí pelo caminho do casamento e vão como marido e mulher, e assim crescem juntos e seguem juntos rumo ao alvo que é Cristo, serem servos de Cristo. Outros vão pelo caminho da solteirice e assim vão sozinhos, no sentido de não estarem casados, mostrando que é possível sim ser feliz sozinho em Cristo. E assim seguem também rumo a ser servo de Cristo, a unidade eterna com Cristo. E haverá recompensas únicas para cada um. Agora, qual é maior, não dependerá do fato de você ter sido casado ou ter sido solteiro, mas sim como você respondeu ao seu chamado. Você foi fiel para o casamento que Deus te chamou? Ou você foi um péssimo marido, uma péssima esposa? Você foi fiel ao chamado para ser solteiro que Deus te deu? Ou você foi um péssimo solteiro, uma péssima solteira? Isso indicará as recompensas que teremos, os galardões que teremos em Cristo. Um casado fiel a Cristo terá recompensas tão boas quanto um solteiro fiel a Cristo. Não vai ter um bônus. Você teve ainda mais 5 filhos, então está aqui o bônus para você. Você não teve nenhum solteiro, então toma só isso aqui mesmo e vai lá para a sua casinha, você vai para a sua mansão. Não existe isso. A fidelidade a Cristo dentro daquilo que lhe foi proposto é o que trará a sua recompensa. Lembra da parábola dos 10 talentos? Eram 10? Eram. Dos talentos eram, não eram 10 talentos não. Um foi dado 5. 5, 3 e 1, então são 9, né? 5, 2 e 1, são 8. 2. Então, um foi dado 5, conseguiu mais 5, um foi dado 2, conseguiu mais 2, e um que foi dado 1, tinha a menor das responsabilidades, não conseguiu fazer nada com esse 1, escondeu, e foi tomado aquilo que ele tinha. Mas os outros foram igualmente recompensados. Então, o fato isolado de ser casado ou o fato isolado de nunca se casar não traz benefício maior a ninguém. Quem é casado e vive com Cristo, quem é solteiro e vive com Cristo, estão seguindo no mesmo rumo por direções diferentes. Mas estão indo para se encontrar com Cristo e viver com Ele eternamente. Assim nós podemos afirmar que, sim, Deus promete aos solteiros bênçãos na eternidade que são melhores do que as bênçãos do casamento e dos filhos. Lembra, casamento, filhos, isso vai passar. A eternidade com Cristo não. Nós precisamos entender que a possibilidade de permanecer solteiro no Senhor não significa uma vida de irresponsabilidade ou uma oportunidade de viver como quiser, como a gente estava falando.
Ah, Deus me chamou para ser solteiro, então pronto. Eu vou ser um Charlie Harper gospel. Viver na minha casa da praia, uma mulher todo dia, porque Deus me chamou para ser solteiro. Então Ele sabe o que Ele quer para mim. Oh, coisa boa. Que bicho safado querendo se usar de Deus. Não, Deus me chamou para ser solteira, porém solteira sim, sozinha nunca. Não existe isso. Deus não chama ninguém para viver em pecado, casado ou solteiro. Ser solteiro não é obrigatoriamente um estado intermediário da sua vida. Pode ser o seu estado permanente de serviço completo e total ao Senhor. E isso é um motivo para regozijo sem fim. É motivo de alegria. Deus pode querer você para Ele. E só. Que coisa mais fantástica que isso? Você vai dedicar a sua vida a mim e só a mim. Existe uma galeria de homens e mulheres fantásticos que assim viveram. Você vai estar junto com Paulo. Você vai estar junto com John Stott. John Stott é um famoso escritor, pregador, apologeta, fantástico. Tem livros incríveis. E ele decidiu pelo celibato. E com isso teve muito mais tempo para estudar, aprender e escrever muito mais. E hoje nós somos abençoados pelas obras que ele deixou. Nós não podemos cair nessa noia de que se eu não estou namorando ou se eu não vou me casar, meu Deus, eu nunca vou ser feliz completamente, não existe isso. A sua felicidade completa é em Cristo. Nós vemos um ensino deturpado da verdade lá fora que diz, você precisa ser feliz com você mesmo, você não precisa de ninguém para ser feliz, basta você. E aí você é feliz em você mesmo, com todo o seu jeito, e aí você pode achar alguém para ser feliz junto. Isso é uma meia verdade. Você não precisa de um namorado, uma namorada, um marido, uma esposa para ser feliz. Mas sozinho você também não consegue. Por quê? Porque nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós carecemos de Cristo. Agora você sozinho com Cristo, aí você consegue ser feliz e pleno, mesmo que não tenha um marido, mesmo que não tenha uma esposa. O casamento tem seu potencial ímpar, único de glorificar a Cristo, que o ser solteiro não tem. O ser solteiro tem o seu potencial ímpar, único de glorificar a Cristo, que o casamento não tem. A Deus seja a glória, tanto no casamento que exalta a Cristo, quanto na vida de solteiro que exalta a Cristo. Eu não sei se alguém aqui tem chamado para ser solteiro ou não, e está solteiro agora ou namorando, não quer dizer necessariamente que você tenha ou não. Porém, muita gente no mundo tem esse chamado de Deus. Eu queria que nesse momento a gente orasse. Aqueles que são solteiros, comecem a pensar nessa possibilidade e entender que isso não é o fim do mundo, pelo contrário, pode ser uma vida fantástica, gloriosa em Cristo. Aqueles que são casados, orem e tentem ajudar aqueles que estão solteiros. Isso não quer dizer que você que não tem namorado deve, meu Deus, eu nunca vou casar, isso é uma bênção de Deus, mas eu não entendo. Calma. Se Deus te chamou para o celibato, Ele vai ser muito específico falando a você isso. Se Deus tem você para não se casar, Ele vai falar isso muito claro para você. E você vai entender. Se você não tem, não se preocupe, não é pecado querer casar não, pelo contrário, casar é muito bom. Porém, nós precisamos buscar em Deus, se realmente é isso que Ele quer para as nossas vidas. Deus quer mesmo que eu me case? Ou será que Ele tem um chamado para mim mais específico, em que eu não vou conseguir cumpri-lo se eu estiver casado, se eu estiver casada? Ore nesse momento, fale com Deus.